Arro, aqui é Selene Diecat, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Wep-Wawet. Wep-Wawet, Apuat, Upuaut, Wep-Awet, ou até mesmo Ofois, que é o nome grego, é o mensageiro da estrada, o abridor dos caminhos, do caminho, da religiosidade quemética. Ele é um deus da guerra, da caça, protetor na batalha, abridor de caminhos para os falecidos no Duat, além da personificação do solstício de inverno. Lembrando aqui que Yinepu, Anpu, Anubis seria a personificação do solstício de verão. Wep-Wawet também é considerado o abridor das estradas do sul, enquanto Yinepu Anubis abre as estradas para o norte. Wep-Wawet surgiu na época do Império Antigo, tendo seu culto se consolidado na época do Império Médio. Ele foi um dos primeiros deuses a serem adorados em Ábidos, possivelmente anterior e absorvendo, inclusive, Khenti-Amêntio, que é um outro deus da necrópole de Ábidos. No Antigo Império, Wep-Wawet era popular em todo o Egito, mas conforme o Esir ou Osíris crescia em popularidade, absorvendo Khenti-Amêntio e Wep-Wawet, Yinepu Anubis assumiu seu papel funerário. Antes do prosseguimento aqui, eu aviso a vocês que se vocês quiserem saber mais tanto sobre Yinepu Anubis como sobre o Esir Osíris, já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Apesar disso tudo, Wep-Wawet não desapareceu totalmente com o surgimento do culto solar, particularmente durante a 12ª dinastia. O Esir foi limitado ao submundo, e o deus local e senhor do cemitério de Ábidos foi preenchido por Wep-Wawet, que ganhou os títulos de senhor de Ábidos e senhor da necrópole. O estandarte de Wep-Wawet, ele carrega um estandarte, foi associado ao Alto Egito e recebeu a honra de comparecer diante do rei durante muitas procissões rituais. Wep-Wawet é frequentemente descrito como um lobo ou chacal de pelos brancos ou acinzentados e não deve ser confundido com o Yinepu Anubis, pois além de seus nomes serem diferentes, a coloração de ambos também é. A cabeça de chacal de Yinepu é sempre preta, enquanto o Wep-Wawet pode aparecer como cinza, branca ou marrom. Uma fonte grega afirma que o Wep-Wawet era associado ao lobo em oposição ao chacal, mas nenhuma resposta definitiva é encontrada nas fontes queméticas. Alguns estudiosos argumentam que ele era um chacal, e outros que ele era originalmente um lobo, mas foi fundido com Anubis e então passou a ser visto como um deus com cabeça de chacal. Mesmo quando considerado um chacal, Wep-Wawet geralmente era mostrado com pelo cinza ou branco, refletindo suas origens lupinas. Quando representado em forma humana, Wep-Wawet surge como um deus em pé, com os braços caídos e cabelo curto, usando uma peruca tripartida. Em forma canina, ele surge como um homem de pé, agachado ou entronizado, com cabeça de chacal, usando ou não uma coroa branca ou uma cobra na cabeça. No caso entronizado, seu corpo pode ser mumiforme. Wep-Wawet pode carregar com ele um cetro uaz, um relicário ou linhos para embrulhar múmia, aquelas talas, para embrulhar múmia de linho. Como chacal, ele pode estar reclinado em um pedestal, de pé sobre um estandarte, com mais 4 chacais atrás dele, e antes dele estão os defuntos em um gesto de adoração. Ele ainda pode ser representado como um chacal com a face azul escura e a parte traseira brilhante, pálida, sendo que o resto dele sendo preto. Ainda pode surgir como um cão tipo galgo, que é conhecido também como lebrel, com o rosto preto, dorso vermelho e pernas brancas.
O Epuauet pode ser representado ainda como um leão, sendo que seria uma esfinge de pé com a coroa Atef em estandarte, ou até mesmo como um falcão, sendo um deus com cabeça de falcão usando a coroa dupla. Algumas vezes o Epuauet é retratado parado na proa do barco solar. Ele também foi retratado vestido como um soldado, além de carregar outros equipamentos militares, como uma maça e um arco com flechas. Ele era frequentemente representado ao lado do Uraeus, ou Ureus, que é a cobra real, e de um estandarte. Um bom exemplo disso pode ser visto na cabeça de massa pré-dinástica de Nármia. O chacal africano era uma espécie representada e o modelo de numerosas divindades egípcias antigas, incluindo o Epuauet. O chacal egípcio, anteriormente Canis aureus lupaster, atualmente Canis lupaster lupaster, também conhecido como lobo africano ou lobo chacal, foi listado como uma subespécie do chacal dourado, mas dados moleculares e osteológicos estabeleceram que ele é uma espécie única, né? Ele não tem ligação com o chacal ou com o lobo. Ele é nativo do Egito, da Líbia e da Etiópia, embora sua extensão pós-pleistoceno tenha abrangido a região da Palestina. Seus parentes mais próximos são o lobo abissínio, também conhecido como lobo vermelho, e rei chacal, e o lobo indiano. Os cães do Antigo Egito provavelmente eram subespécies domesticadas de uma ou mais dessas espécies enigmáticas. O nome de Epuauet significa o abridor de caminhos ou estradas. Acredita-se que se refere aos caminhos do submundo, mas também pode referir-se às escolhas ou caminhos percorridos na vida, pois também parece ter estado ligado ao poder do faraó vivo. No livro dos mortos e no livro do Amduat, ele conduz os falecidos pelo submundo e os guarda em sua perigosa jornada, mas também se acredita que se ele agisse como um batedor para o exército abrindo caminho, para que pudessem prosseguir com suas tropas. Além de desempenhar um papel dentro do culto funerário, abrindo um caminho para as almas, o Epuauet também abria caminho para o faraó e seu exército em suas conquistas guerreiras. Ele é o grande abridor de caminhos, inclusive contra os inimigos e para o Exir. O Epuauet também tem conexão com os mistérios de Uezir em Ábidos, onde o Epuauet afasta os ataques ao barco de Uezir, efetuados pelos inimigos que simbolizam os partidários de Set. Bem, assim como o Exir, já tem vídeo sobre Set aqui no canal, na playlist sobre os deuses e deusas. É só você dar uma olhadinha lá para aprender mais sobre esse deus incrível. De acordo com a concepção dos queméticos, o deus Sol percorria o Duat, ou submundo quemético, durante a noite com sua barca solar, e seguia acompanhado por uma tripulação de deuses, entre eles o Epuauet, que ficava junto à proa da embarcação. Além desse posto, às vezes o Epuauet assumia a mesma função do deus Shu, ou seja, separava o céu da terra. Bem, o deus Sol é Ra, e a gente já tem vídeo sobre Ra aqui no canal também, na mesma playlist, Deuses e Deusas. Raramente é citada uma consorte para o Epuauet, e ela seria o Epet Uauet, ou Oupet, no nome grego, e a tradução seria aquela que abre os caminhos, em Ábidos. Os pais de Epuauet poderiam ser Yinepu, ou Anubis, e Anput, mas alternativamente ele também pode ser citado como filho de Set com Nebetiret, ou Néfitis, ou até mesmo filho de Uezir com Aset, ou Osíris e Íris. Já tem vídeo sobre Set, como falei, sobre Uezir, como eu já falei, sobre Nebetiret e sobre Aset Isis aqui no canal. Os irmãos de Epuauet podem ser Yinepu, Anubis, ou Herus Aset, Horus, filho de Ísis. E já tem vídeo sobre Horus aqui também. As relações de Epuauet com outros deuses foram confundidas pela fusão e mudança de papéis ao longo da história. O Epuauet estava intimamente associado a Yinepu, que originalmente fazia parte da Ogdod de Hermópolis, e passou a ser visto como seu filho. No entanto, ele também foi ligado ao deus Shu,
da Enéade de Heliópolis pelo epíteto aquele que separou o céu da terra. Quando as duas teologias se fundiram e Inepu abriu caminho para o Esir, desenvolveu-se a ideia de que o Esir seria o pai de Inepu, embora sua mãe geralmente não fosse descrita como esposa de Esir, ou seja, a Sete, mas a mãe de Inepu seria Nebetret ou Neftis. Para complicar ainda mais as coisas, o Epuauet às vezes era chamado de filho de Ísis ou Aset e identificado como Horus ou Heru e, portanto, o faraó, embora Aset ou Ísis também fosse vista como neta de Shu e madrasta de Inepu, de acordo com a tradição de Heliópolis. Alguns interpretam que o Epuauet era visto como um batedor, saindo para abrir os caminhos para o exército seguir em frente, e assim ele faz nos rituais queméticos também. Uma inscrição do Sinai afirma que o Epuauet abre o caminho para a vitória do rei Serhenket, ou Serhenhet, seria melhor a pronúncia, creio eu. Seu centro de culto era em Licópolis, no período greco-romano. Lembrem que Licópolis tem a ver com lobo. O centro de culto seria Asiut, no Alto Egito, né? Licópolis seria Asiut. Outros centros de culto para o Epuauet incluíam Cuban, El-Hargassa, Mênfis e Sais. O Epuauet originalmente era visto como uma divindade lupina, daí o nome grego de Licópolis, que significa cidade de lobos, e é provável que o Epuauet fosse originalmente apenas um símbolo do faraó, buscando associar-se com atributos semelhantes a lobos, que mais tarde se tornaram deificados como mascote para acompanhar o faraó. Da mesma forma, dizia-se que o Epuauet acompanhava o faraó nas caçadas, em cuja capacidade ele era intitulado aquele com flecha afiada mais poderosa do que os deuses sozinhos. Nos textos das pirâmides posteriores, o Epuauet é chamado de Ra, que subiu do horizonte, talvez como um abridor do céu. No contexto funerário egípcio posterior, o Epuauet auxilia na cerimônia da abertura de boca e guia o falecido para o submundo. A exemplo do que ocorria com Inepu, como uma divindade funerária que era, o Epuauet também usava um artefato, uma ferramenta, parecida com uma enxó, para abrir a boca do falecido na cerimônia da abertura de boca, a qual assegurava que o indivíduo teria restauradas todas as suas faculdades do além-túmulo. A ferramenta de Inepu se chama Pesen... Deixa eu falar direito, peraí. Peseshkaf. O enxó eu tô deixando aqui para vocês verem como é, tá? De acordo com algumas tradições, foi o Epuauet e não Inepu ou Ptah quem planejou a cerimônia da abertura de boca, que garantia que a pessoa teria o uso de todas as suas faculdades na vida após a morte. E se você quer saber mais sobre Ptah, também tem vídeo sobre ele na playlist sobre os deuses e deusas. Em conexão com o rei, diz-se que ele, ou no caso o rei, entra como um carneiro, sai como um leão e se afasta como o Epuauet em uma cena ritual. Em outro exemplo, o rei vai como Shu, vagueia como Tefnut, caminha como um leão e anda como o Epuauet em uma cena ritual. A pureza do faraó é a pureza de Epuauet quando ele levou os olhos ao rosto como cobras e as colocou na cabeça. Com o tempo, a conexão com a guerra e, portanto, com a morte, levou o Epuauet também a ser visto como alguém que abriu os caminhos para e através do Duat, para os espíritos dos mortos. Por meio disto e da semelhança do chacal com o lobo, o Epuauet passou a ser associado com Inepu, divindade que era cultuada em Asiut, chegando a ser considerado seu irmão. Visto como um chacal, ele também era considerado filho de Sete. Consequentemente, melhor dizendo, o Epuauet muitas vezes é confundido com Inepu, como a gente já falou. O Epuauet aparece no templo de Sete I em Ábidos. É o Epuauet quem abre o caminho para o falecido, e o falecido se torna o Epuauet. Com a permissão de Epuauet, o falecido sobe ao céu e se torna o Epuauet.
o falecido aparece como o rei e ele é elevado como o Epuawet. O falecido é transformado nele depois que ele se purifica no lago da vida e no lago do refresco. Heru abre os olhos do falecido, assim eles podem ver em seu nome o Epuawet. É também o Epuawet quem alimenta e nutre o falecido. A boca do falecido é a de Epuawet na colina do oeste, e o falecido recebe uma oferenda ao lado de Epuawet no dia do grande festival. O falecido deve caminhar como o Epuawet. Em um relacionamento pouco claro, o braço do falecido é o mensageiro e seu rosto é o Epuawet. Em uma lista de partes de corpo deificadas, os dentes do paciente são o Epuawet. A coroa da cabeça do falecido é o Epuawet. Ele protege também o joelho em uma parte do corpo divinizada em um feitiço de magia simpática. As orelhas do falecido são identificadas com o Epuawet na segunda hora dos rituais noturnos. E também as orelhas do falecido são o Epuawet em uma lista de partes do corpo deificadas. E o rosto do falecido também é o Epuawet. O Epuawet também pode ter simbolizado a unificação do Alto e do Baixo Egito. Nas procissões reais, seu estandarte foi emparelhado com o touro Apis, representando o Baixo Egito. Ainda assim, em uma inscrição, o local de seu nascimento é considerado o templo da deusa Wadjet, em Buto, no Delta. Parece que esse foi um movimento político, pois todas as outras evidências sugerem que ele tinha origens no Alto Egito. Já tem vídeo sobre a deusa Wadjet aqui também na playlist sobre os deuses e deusas. Os devotos de Epuawet conduziam procissões a ele com fins religiosos e marciais. Um exemplo pode ser encontrado na paleta Narmer. E com o tempo, a forma e as funções de Epuawet foram absorvidas por outro Shakal Netjer, ou seja, por Yinepu, que se tornou o abridor dos caminhos quando seus próprios títulos, incluindo Khentiamentu, ou o mais importante dos ocidentais, passaram para o Exir, como o principal patrono dos falecidos. O Epuawet também pode ser uma divindade punitiva, que queima Baba, que é um devorador de almas no Duat. Ele queima Baba no caminho do falecido. Os deuses tremem diante de Epuawet com raiva, e seu veneno é como de uma cobra contra os demônios. O Epuawet está listado em uma lista geográfica como o deus do 13º nomo egípcio superior. Ele é ainda o terceiro dos 3 deuses do grande colégio, fórum ou quórum, que está em Ábidos, o primeiro de 15 estandartes numa procissão de sacerdotes, o 18º de 26 divindades que estão diante do matagal de papiros de Quemes, o deus do 20º e ou 21º dia do mês lunar, o primeiro deus de 8 ou 9 deuses na barca solar no registro médio do Amduat, o segundo deus de 8 na barca solar, o terceiro deus de 11 na barca solar no registro médio do Amduat, o quarto deus em uma deificação de partes do corpo, o 8º da Enéade, localizada em Ábidos, e o 9º da grande Enéade, que está na grande casa, e uma das divindades no pátio da Casa da Vida de Heliópolis. Mais recentemente, seu nome, ou Upuaut, ou Epuawet, foi dado de forma altamente apropriada ao minúsculo robô usado para investigar os poços de ar na Grande Pirâmide. Agora vamos falar um pouquinho sobre os deuses relacionados ao Epuawet. Além de Yinepu, Anpu, Anubis, o Exir, ou Osíris, e Shu, do Egito, temos relacionados ao Epuawet Ares, da Grécia, por sua conexão com a guerra, assim como Marte romano, e lembrando aqui que o Epuawet também é um título de Heru e de Sobek. Já tem vídeo também sobre o Sobek aqui no canal. Quanto aos símbolos de Epuawet, temos arco e flechas, escudos, massa, o adzé ou enxó, que é um tipo de enxada, bandeiras, estandartes, caminhos da estrada, o cetro uás e o lobo cinzento. Quanto às suas ofertas, você pode ofertar para o Epuawet vela branca, pães, água fresca,
arco e flechas, escudos, massa, chaves, mirra, incensos, cerveja, uísque, vinho tinto seco, chás escuros principalmente, carnes, mas principalmente de pato, de cordeiro, de boi, de cabra, comida picante, mel, incenso, tâmaras, chocolate escuro. Quanto aos epítetos de Wei-Pua-Wet, são muitos, tá? Eu vou passar alguns. É a criança, a Enéade vigiando o Exir, a herança de 2, a proteção de o Exir Socar, a quem é dada a herança da eternidade, a quem é dada a palavra do único, a quem Geb dá sua herança, cão, chacal, chacal egípcio superior, cuja sabedoria emerge, ele com a grande coroa branca, ele com doce júbilo, ele com flechas afiadas, ele com grande bá, ele com grande poder, ele com o pescoço alto, Galgo, Heru, filho de Uezir, este Deus da eternidade, o adornado, o belo, o boi da oferta, o chefe de seu estandarte, o companheiro do rei do Baixo Egito, o contente no meio das oferendas, o corredor misterioso, o destaque do festival Sed, o Deus mais antigo, o Deus perfeito, o falo poderoso, o filho de Aset, o filho de Uezir, o forte que é mais poderoso que os deuses, o grande Deus, o muito popular, o nascente, o permanente do tempo primordial, o poder das 2 terras, o poder do Alto Egito, o poderoso, o rei dos deuses, o Senhor da comida, o Senhor da mirra, o Senhor da necrópole de Asiut, o Senhor da reputação, o Senhor da terra santa, o Senhor de Ábidos, o Senhor de Asiut, o Senhor do Alto Egito, o Senhor do Baixo Egito, o Senhor do caminho, o Senhor do Duat, o Senhor do joelho, o Senhor do júbilo, o Senhor do oeste, o Senhor dos 4 pedaços de carne, o Senhor dos senhores, o sublime, elevado, exaltado no estandarte, o touro das oferendas, o touro do incenso, o único, os senhores da terra pré-definida, primeiro da terra pré-definida ou necrópole, primeiro de Ábidos, primeiro do Alto Egito, o primeiro Bá de Heliópolis, o primeiro dos deuses, quem abre o caminho em Ábidos, quem ama Maat, quem detesta mentir, quem dirige Ra-Atum, quem é maior do que os deuses, quem esconde seu nome nas colinas, quem está em Asiut, quem está em seu padrão, quem está mais à frente do que os outros deuses, quem está no meio de Ábidos, quem está no meio de Asiut, quem está no meio de Ibis, quem está no meio do pequeno templo de Medinet Rabu, quem está no meio do templo de Sete I, que é o templo de Ábidos, quem está sobre o seu segredo, quem está sobre os tronos de Atum, quem nasceu antes de qualquer deus, quem protege as 2 terras, quem puxa a barca de milhões, quem quebra corações, quem sai de Nut, quem sai do corpo, quem sai do matagal de tamargueiras, quem salva o abdosano do crocodilo, quem separa o céu da terra, quem toma posse das 2 terras em triunfo, quem traz e causa o bem, Senhor da matança ou Senhor do mal. Bem, galera, todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo, então vocês podem olhar esses links aí para vocês continuarem as pesquisas de vocês e até mesmo ir além. Antes de finalizar, eu sempre deixo a oração e peço aqui para vocês já para deixarem o like, para compartilhar o vídeo, para poder passar para as pessoas, para poder tornar o Wei-Pua-Wet mais conhecido, porque ainda não teve contato com essa divindade incrível, tá?
E se você, por acaso, não está inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. E também para convidar seus amigos, né, a assistirem o vídeo, divulgando. Coloca seus comentários aqui se você cultua o Epoauet, conta como é que é a sua prática com ele, para ajudar quem está querendo manter contato com esse Deus, tá? Então vamos para a oração para a gente finalizar aqui. Eu deixo com vocês o hino ao Epoauet. É do Egito, Templo do Mundo Inteiro, Estudos em Honra, de Jan Assmann. Saudações a ti, o Epoauet, touro das oferendas e senhor das provisões, grande da Ureret, da coroa Ureret, ou a coroa branca, que saiu do ventre de sua mãe Nut para receber a coroa Ureret. Deus mais velho que saiu do ventre de sua mãe já sábio, e a quem Geb ordenou sua herança. Grande Deus, Senhor do mundo inferior, coloque-me entre os seguidores e os nobres abençoados que estão atrás de ti. O selador do Deus de Ábidos, o Eneme vingado, ele diz a ti, o Epoauet, que separou o céu da terra. Alto Egito que veio de Nut, seu rosto aparece sobre as coxas dela neste seu nome de chacal do Alto Egito. Bem, aqui eu me despeço de vocês, lembrando aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo e ajuda aqui o canal e as pessoas a conhecerem o Epoauet, tá certo? Então, encontro vocês no próximo vídeo. Mitaku Yoyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey,